Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, com muita saúde, com muita paz no coração de vocês. Hoje nós teremos mais uma aula remota, gravada, que faz parte do conteúdo do 7º ano. Essa base curricular do 7º ano traz para a gente a situação das expedições que aconteceram no território brasileiro antes da descoberta, antes da descoberta do nosso território, do nosso país. Aliás, antes não, após a descoberta, mas antes da colonização efetiva. Lembrando que os portugueses não se interessaram pelas terras brasileiras como forma de exploração de imediato. Inicialmente houve uma preocupação em proteger o território brasileiro de possíveis invasões estrangeiras que poderiam ocorrer ali. Com isso, os portugueses vão empreender expedições marítimas para proteger o nosso litoral da entrada de possíveis estrangeiros. Não é verdade? Isso. Para isso houve a necessidade de chamar, convocar, fazer com que alguns navegadores pudessem fazer tal função de proteger a costa brasileira. Tivemos a oportunidade de conhecer as expedições guarda-costas, não é? Em que se destaca ali Cristóvão Jacques, e a expedição exploradora de Gonçalo Coelho de Gaspar de Lemos, que veio também, de certa maneira, proteger o território brasileiro com relação à chegada de povos estrangeiros, de corsários estrangeiros, de piratas estrangeiros, tá bom? Vê bem, com isso temos que abrir o nosso livro na página 179. E lá na página 109 nós vamos conhecer essa expedição colonizadora, guarda-costas exploradora. Nesse caso dessa expedição, que foi liderada por Martim Afonso de Souza, ela vai ter uma função específica com relação à costa brasileira, a proteção à costa brasileira no litoral do Nordeste, entre as capitanias de Pernambuco e Itamaracá, principalmente. Tá bom? Logo em seguida, como essa colonização vai ter um cansaço de uso, os portugueses observaram que não estava tendo o efeito necessário e chegou à conclusão que era melhor haver uma espécie de colonização efetiva através das capitanias hereditárias, tá bom? Isso, muito bem, vai longe, isso mesmo, viu? Vai lá, pegue seu livro direitinho, já pegou, deve estar com ele aí próximo a você, não é verdade? Diz assim: alcançando a costa de Pernambuco em fins de 1531, começou Martim Afonso de Souza dando caça a três caravelas francesas, que foram feitas prisioneiras
Então a gente percebe que aquilo que se previa da chegada de outros povos que não os portugueses à costa brasileira, aquela teoria ela foi para a prática, ela se concretizou, não ficou mais na teoria, houve a prática dessa situação, tá bom? Mandou, prosseguindo aqui na página 179, mandou Diogo Leite explorar o litoral entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão e rumou para a Baía de Todos os Santos, onde encontrou Diogo Alvarez Correia, o Caramuru, vivendo entre os indígenas e casado com a nativa, ou seja, aquela que nasceu ali, a Índia Paraguaçu, que era filha de Taparica. Prosseguindo então na página 179, em 1532, Martim Afonso deu continuidade à sua missão, iniciar o processo de colonização no Brasil. Fundou vilas e fortificações ao longo do litoral. Martim Afonso de Souza. A primeira vila foi fundada em 1532, sendo chamada de São Vicente, no atual estado de São Paulo. Mais do que proteger as terras brasileiras contra constantes invasões, Martim Afonso de Souza tinha que introduzir a cana-de-açúcar. Então, a extração do pau-brasil, não é, foi substituída aos poucos pela cana-de-açúcar, observando que a plantação e a venda e o cultivo da cana-de-açúcar, o cultivo e depois a vendagem da cana-de-açúcar seria mais proveitoso do que continuar com a venda, o cultivo e a venda do pau-brasil. O primeiro núcleo colonial foi em São Vicente, que também teve seu primeiro engenho de produção, também na cidade de São Vicente. São Vicente fica em São Paulo. No mês de setembro de 1532, Martim Afonso de Souza recebeu uma carta do rei Dom João informando que o Brasil passaria a ficar dividido em capitanias hereditárias. Dividiu o território brasileiro em lotes de terras, em capitanias. Vale ressaltar que esse sistema já havia sido utilizado pelos portugueses com as suas colônias na África e objetivando ter o mesmo lucro e, ao mesmo tempo, ocupar a região, o território brasileiro, evitando assim que novas invasões pudessem acontecer, não é? Prosseguindo aqui no livro, um sistema já experimentado e que teve sucesso nas ilhas Atlântica, Madeira, Açores e Cabo Verde, cabendo a Martim Afonso a capitania de São Vicente, correspondente
aos territórios dos atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e a seu irmão Pero Lopes de Souza as capitanias de Santana, Santo Amaro e Itamaracá, as duas primeiras correspondentes aos territórios dos atuais estados de Santa Catarina e Paraná, e a última ao norte de Pernambuco. Temos então aqui uma atividadezinha que diz assim: praticando conhecimento. Muito bem, preste atenção aqui no serviço. A chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil deixa muitas dúvidas quanto ao conhecimento da existência de terras americanas. Contextualize e comente o processo que levou os portugueses até as terras brasileiras, na página 79. Resposta: a chegada portuguesa ao Brasil tem relações diretas com o processo do mercantilismo e das grandes navegações europeias portuguesas. Ponto. O sentido era buscar rotas para as Índias, mas também a possibilidade de achar regiões que tivessem metais preciosos que suprissem os cofres de Portugal. Ponto. Para muitos historiadores, já se imaginava a existência das terras brasileiras devido ao Tratado de Tordesilhas, que dividira toda a América entre Espanha e Portugal. Tá bom? Essa é a resposta segundo quesito na página 179. Indo agora para a página 180, nós temos Portugal após ter chegado às Índias, um pequeno trecho da revista Aventuras da História, uma revista, por sinal, muito interessante, muito boa. Chegado às Índias com Vasco da Gama, 1498. Empenhou-se nas 3 primeiras décadas, nas décadas seguintes, em expandir e fortalecer o rico comércio das especiarias orientais da Ásia, e deixou o Brasil à mercê, à própria sorte dos aventureiros interessados em lucrar com a extração do pau-brasil. Tá bom? Diz assim: avaliando esse trecho, reflita e discorra sobre as expedições sobre as expedições exploradoras. Terceira questão, página 180. Diz assim: a chegada de Portugal a terras brasileiras não despertou inicialmente o interesse em estabelecer um processo de colonização, principalmente por não se ter achado nenhum metal precioso. Inicialmente não achou nenhum metal precioso. Ponto. As rotas para as especiarias das Índias eram mais lucrativas. As rotas para as especiarias das Índias eram mais lucrativas. Com encarecimento das especiarias e o alto custo para se deslocarem às Índias. Os portugueses voltaram os interesses para o Brasil, principalmente por causa da riqueza de pau-brasil aqui existente, que poderia ser vendida à Europa para tingir vestimentas
Ponto. Portugal estabeleceu assim as chamadas expedições exploradoras, iniciadas com Gaspar de Lemos, que tinha a função de descobrir riquezas, fundar feitorias e garantir o controle sobre o litoral brasileiro. Tá bom? Prosseguindo então, vamos para a questão número 3.